Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. Não mais estes rios poluídos, não mais este lixo nuclear, não mais o veneno que se joga no campo, nos rios e no ar. Não mais estas mortes sem sentido, não poluirás e não matarás. A terra é pequena e limitada, se a terra morrer, também morrerás. Também morrerás. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Você não fez. É que essa tela Se aqui tá escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também Ela tá aparecendo no Face, viverás. né? Então vive e deixa viver. Não mais a tortura, nem a guerra, não mais violência, nem rancor, não mais o veneno que se joga na mente do povo sofredor. Não mais este medo sem sentido, não destruirás nem oprimirás. A vida é pequena e entrelaçada, se o homem morrer, também morrerá. Também morrerá. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos iniciando mais uma live aqui pelo Facebook da nossa paróquia, Nossa Senhora das Graças, em Sarandi. Sou o padre Ivaldir e estamos iniciando mais uma live conhecendo a nossa liderança. Como costumo lembrar, tenho lembrado nesses últimos encontros nossos, nós começamos conhecendo a liderança da nossa paróquia aqui, Nossa Senhora das Graças, em Sarandi, e com o tempo a gente foi aumentando esse ciclo de amizade, essa corrente, e outras pessoas começaram também a surgir aqui na nossa live, pessoas muito importantes,
E hoje eu vou conversar também com dois jovens muito importantes que estão fazendo um caminho bonito e irão conversar conosco. São os seminaristas, eles estão em Londrina. O Anderson esteve conosco aqui o ano passado, fazendo o trabalho pastoral de final de semana. E o Daniel está agora, chegou em plena pandemia, né? Mas está aí, está nos visitando e devagarinho o nosso povo também está conhecendo o Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite, padre. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aí das suas casas. É muito bom estar aqui para esse momento de bate-papo, de encontro online, que é real, né? Uma pessoa dizia em outro dia, em outra ocasião online, né, que o virtual ele também é real, né? Só não é aquela presença física, mas é uma realidade. E a parte que o padre falou do importante, eu deixo para o Anderson agora. Mas antes de eu passar a palavra para o Anderson, Daniel, eu quero ainda perguntar um pouquinho das suas origens, né? Porque tem gente que não é daqui da paróquia também. E de onde é que você veio? Seus familiares, seus pais? Pois é, eu fiquei surpreso quando eu comecei o trabalho na paróquia esse ano, porque vi que tinha várias pessoas lá de onde eu nasci, que é onde a minha família reside, que é em Ubiratã, fica ali próximo ao Rio Piquiri, sentido Cascavel. E em 2010 eu vim para Maringá, depois ingressei ao seminário, a minha paróquia em Maringá é a paróquia São José Operário. Eu tenho 34 anos e estou no 7º ano da formação, que é o 3º ano da teologia, por isso eu resido com o Anderson aqui em Londrina. E aos finais de semana, então, vamos ao nosso território, as nossas paróquias aí da Arquidiocese, fazer o nosso estágio pastoral. Muito bem, Daniel. Então você é de Ubiratã. Ubiratã significa o quê mesmo? Ubiratã significa madeira dura. Essa eu fiz para derrubar o camarada, né? Mas parabéns, aí tem que saber o significado do nome da sua cidade. Madeira dura, olha aí. Eu sou filho de Filho de madeireiro, não é? Filho de serralheiro, de madeireiro, tem que saber, né? A família tem uma serraria lá desde a década de 60 em Ubiratã, daí tem que saber, né? Imagina, se o pai tá vendo aí, se eu não soubesse, ele ia ficar... Olha aí, ia levar bronca. Bom, Daniel, obrigado, então. Então vamos escutar o Anderson. Anderson, fala um pouquinho da sua vida, de onde, sua origem, sua família. Boa noite a todos e a todas. Como o padre já disse, o Daniel já disse, eu me chamo Anderson Dias Guglieri, sou natural de Maringá, né? Tô aqui, nasci aí do ladinho de vocês, de Sarandi, né? Como o padre também já disse, eu realizei meus trabalhos pastorais no ano passado, na paróquia Nossa Senhora das Graças em Sarandi. Foi um ano maravilhoso, um ano em que conheci muitas pessoas, conheci várias lideranças, várias pessoas que dedicam suas vidas para a construção do reino de Deus nesta terra. E tenho 28 anos, como Daniel, moro aqui também em Londrina, estou no 8º ano de formação. Se tudo correr bem... O último ano, graças a Deus. Se tudo correr bem, no final do ano, no começo do ano que vem, eu sou ordenado diácono já. E estamos na caminhada, né? Mas é isso, 28 anos, graças a Deus estamos trabalhando bastante este ano, nos preparando bem aí para, se for da vontade de Deus, for da vontade da igreja, estarmos aptos para exercer o ministério diaconal e depois o ministério presbiteral. Com certeza é sim. Pessoal, então deixa eu saudar aqui o povo que está chegando, muita gente mandando recordações,
a Marisa, boa noite, Padre Valdir, boa noite, a Simone Moreira, Wilson Antônio Previato, acho que o Anderson pode até lembrar mais do que o Daniel, né, que teve mais contato com o povo, mas o Daniel ainda tem tempo, vai dar tempo de conhecer ainda um pouco o povo, né? A Helena Rodrigues, o Jurandir Zampieri, a Analice, a Maria de Fátima, Nelson Torres, a Solange Azevedo, a Fátima Kaufmann, a Cirlei Mock, mandando abraços, Deus abençoe, a Edilane Volpato, a Suelene, assim, e aqui também, meninos, é assim, o público interage, tá? Então, já vou recordar nosso povo aqui, vocês podem enviar perguntas relacionadas ao tema, já vou falar do nosso tema hoje, mas vocês podem enviar perguntas também, são teólogos, estão afinadíssimos, hein? Na Sagrada Escritura. A Suelene está dizendo aqui, olha, boa noite, Padre Valdir, muito boa escolha, muito bom ver nossos seminaristas, Anderson e Daniel, enriquecendo essa live. Tá bom? A Rosana, a Luciane Oliveira, o Marcos da Silva, a Ana Paula Kaufmann, boa noite ao Padre Valdir, aos seminaristas, a Sueli Benedetti, lá de Mandaguari, a Kyoko Kusumoto, boa noite. Opa, perdi aqui, peraí. Boa noite, Padre Valdir, Anderson, Daniel, prazer em vê-los. Vocês lembram, né? A Kyoko é a figurinha tarimbada aqui na paróquia. Pessoal, bom, depois eu vou falando mais e mandando os recados, tá? Então, vamos compartilhando aí, vocês de casa, enviando o link para os amigos, para os vizinhos e para todo mundo, porque hoje a nossa live nós vamos falar sobre o livro de Deuteronômio. É o livro que a CNBB propõe, cada ano, né, a CNBB propõe um livro da Sagrada Escritura para ser estudado, aprofundado, conhecido um pouco mais, né, e as paróquias, comunidades, assim, muitas se organizam. O ano passado a gente conseguiu fazer aqui uma boa formação, uma ótima formação, nas 4 segundas-feiras do mês de setembro, mas esse ano, infelizmente, não será possível, porque nós não temos como fazer isso presencialmente. Mas não vamos passar em branco, e por isso a gente vai fazer esse encontro aqui, esse momento aqui com o Anderson e o Daniel, para a gente falar sobre o livro de Deuteronômio. Então, sugiro que vocês de casa, quem tiver aí a sua Bíblia, deixa do ladinho aí do seu celular, do seu notebook, do seu computador, porque nós vamos em algum momento utilizá-la, tá? Então, por que esse mês da Bíblia, né? O mês da Bíblia existe porque a Bíblia é importante, ela é fundamental para a nossa fé, não tem como a gente pensar o cristianismo sem a Sagrada Escritura. Ela é o fundamento para nós, da nossa fé, da teologia, que os meninos estudam. Então, o mês da Bíblia existe porque a Bíblia ela é muito importante. E ele existe também, ele é em setembro, este mês, porque no dia 30 de setembro a gente comemora o dia de São Jerônimo. São Jerônimo, que viveu no século IV, e ele foi o primeiro Papa Damaso, naquele século, pediu a ele que ele fizesse uma tradução dos escritos originais, não é isso, meninos? Vão me ajudando aí. Dos escritos originais da Sagrada Escritura, né? Que era em hebraico, grego e aramaico, né? Grego, hebraico e aramaico, as línguas originais da Sagrada Escritura. Então, ele traduziu para o latim, para se tornar mais fácil para a igreja e também para que as pessoas pudessem conhecer melhor a Sagrada Escritura. Como a gente celebra no dia 30 de setembro, o dia de São Jerônimo, o primeiro a traduzir as Sagradas Escrituras das línguas originais para o latim, então, setembro ficou no Brasil como o mês da Bíblia. Na verdade, ele começou em Belo Horizonte, essa experiência, e depois chegou ao Brasil todo, né?
Segundo os especialistas, Deuteronômio é o livro mais citado do Antigo Testamento no Novo Testamento. É um dos livros mais citados, né? E tem 34 capítulos, e ali nós encontramos os discursos, né? Ele está mais ou menos assim, organizado nos discursos de Moisés. E então eu vou passar a bola agora para os meninos, conversando com eles um pouco sobre este livro. Então, vocês de casa, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir mandando aí. Se a gente não conseguir decifrar aqui no ar, ao vivo, depois a gente se compromete em mandar uma explicação melhor a vocês. Ok, gente? Então, nossa live é importante e com a participação de vocês fica melhor ainda. Daniel, então, para a gente começar falando assim sobre o livro, né? O que a gente pode falar sobre a origem deste livro da Sagrada Escritura, a sua composição, o seu autor? Só lembrando, né, o livro de Deuteronômio, ele está lá no início da Sagrada Escritura, ele faz parte de um conjunto de livros chamados Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. Deuteronômio é o 5º, então é fácil da gente encontrá-lo também. Então, Daniel, fala para nós aí um pouco, né, vocês que estão, assim, fresco na memória, o estudo bíblico, como é essa questão, como a gente pode entender, né, a composição de Deuteronômio, seu autor, origem. Isso, muito bem. Só antes de fazer esse comentário introdutório sobre o livro de Deuteronômio, para as minhas falas, acho que o Anderson também, nós nos baseamos em duas fontes. Primeiro, claro, o próprio livro de Deuteronômio. Segundo, é um texto muito pedagógico da Comissão de Animação Bíblico-Catequética da CNBB, que leva a assinatura de vários nomes importantes, dentre eles o Frei Hildo Perondi, professor Fabrício Zandonadi também, que são professores da PUC. Então, ou em paráfrase ou em citações diretas, o que falarmos vai estar muito embasado nesse texto base. Depois o Anderson pode dizer aonde que é possível encontrá-lo, que ele que me passou a versão que eu também utilizei para estudar. E são oportunidades boas realmente para nos debruçarmos sobre os livros. Vamos lá, então, fazer um comentário inicial, aspectos gerais do livro de Deuteronômio. Vou dividir essa fala inicial em 3 partes, e primeiro vamos falar sobre as origens do livro. O termo Deuteronômio pode ser entendido como segunda lei ou como cópia da lei. O livro de Deuteronômio ele pode ser visto tanto no fechamento do Pentateuco, que é o conjunto desses primeiros 5 livros da Bíblia, né? Penta de 5, então como fechamento desses 5 livros, ou também como uma introdução da escola deuteronomista, que são os livros que vêm ali na sequência. O objetivo desse livro é fazer uma espécie de uma catequese que possa vincular as leis deuteronômicas com o Código da Aliança, com o Decálogo. Então, nós temos ali os 10, em Êxodo, nós temos já os 10 mandamentos, que também vão aparecer no Deuteronômio, e os autores buscam fazer uma espécie de vinculação entre o Decálogo. Lembra lá dos 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, respeitar os dias do Senhor
e assim sucessivamente. No Deuteronômio, isso vai ser aprofundado, esmiuçado, detalhado, com leis mais específicas, mais objetivas, falando sobre diversos assuntos, diversos temas que faziam parte da vida do povo. É importante a gente lembrar que a lei era uma instituição sagrada para o povo hebreu, que tinha em vista, acima de tudo, resguardar a vida, proteger as pessoas, valorizar a religião. Então, sempre que nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós temos que analisar o texto dentro do seu contexto. Então, tem muitas coisas que, se a gente olha com os óculos de homens e mulheres do século XXI, a gente vai achar um absurdo. Mas, para a época, era um grande avanço. Se nós pensamos nos nossos sistemas legais contemporâneos, então nós vemos que eles fazem todo sentido. E nós compreendemos, porque nós somos pessoas desse tempo. O mesmo vale para os códigos legais do mundo antigo. Então, o objetivo do livro de Deuteronômio é esse, é fazer uma atualização da lei. Então, se a gente fala em atualização, significa que este escrito, né, que é já milenar, que é antes de Cristo, já era precedido por sistemas legais anteriores. Então, olha, é interessante a gente ver que a Bíblia, ela serviu, ela é fonte de base, né, por direito canônico, que, por sua vez, é uma fonte também do ordenamento jurídico das sociedades contemporâneas. Isso é importante. Então, o segundo ponto que eu quero falar nessa introdução é sobre a composição e a autoria. Nós não temos um autor específico do Deuteronômio, nós temos várias mãos que compõem esse texto, esses 34 capítulos, em épocas diferentes. Embora a tradição católica e judaica atribua a autoria do Deuteronômio a Moisés, por uma prática muito recorrente nos textos antigos, que é você pegar alguém que tem autoridade moral, política, social, religiosa, e atribuir a ele a autoria daquele texto para que ele tenha uma maior autoridade. É um recurso literário do mundo antigo. Quando a gente lê, né, Daniel, o livro, quando a gente lê, realmente as palavras dizem que são discursos de Moisés, né? Literalmente, mas realmente é isso que você está dizendo. Não é exatamente Moisés quem escreveu, mas é um recurso da comunidade em manter, não perder, não é? Não perder aquilo que era o essencial. E eu li, não sei aonde esses dias, que dizia que no livro de Deuteronômio se repete muitas vezes a palavra recorde que vocês foram escravos no Egito, né? Então, aparece muitas vezes essa expressão, assim, no sentido de que o povo lembrar que o Egito era a escravidão e Deus, Javé, o Deus de Moisés, os libertou do Egito, né? Então, isso tem que ficar na mente do povo de Israel. Não pode fugir da mente deles esse grande evento, esse grande acontecimento, né? Isso mesmo. Então, são discursos que marcam ali a despedida de Moisés, antes dele entrar na Terra Prometida. A forma final do livro, o redator final, ele entendeu que era preciso atribuir esses discursos a Moisés na véspera da entrada na Terra Prometida. Moisés não chega a entrar, mas na boca dele ressoa tudo aquilo, ou melhor, é colocado na boca de Moisés tudo aquilo que seria importante para o povo lembrar e manter
a partir do momento que eles entrassem e pudessem construir uma vida boa lá naquela terra que eles perseguiram durante tanto tempo. Essa atribuição a Moisés é como se nós falássemos assim, se nós pegássemos alguém que é uma pessoa bastante conhecida no mundo de hoje, né? Se eu falo um nome, por exemplo, como Padre Zezinho, né? Que nós escutávamos aí no início. Se eu falo Padre Zezinho, a maioria das pessoas que estão nos escutando já vão saber quem é. No mundo antigo não era assim, porque não tínhamos sistemas de informação, né? Então, se atribuía a alguém que era bastante conhecido. Nós temos 3 etapas de composição do livro do Deuteronômio. Então, como eu disse, é um livro escrito a muitas mãos ao longo de bastante tempo. No mundo antigo, escrever era uma atividade para poucos privilegiados. Não era como hoje, que temos fácil acesso a papel, caneta, e mais que isso, ainda o mundo digital, né? No mundo antigo, escrever... Era muito forte a tradição oral, né, Daniel? Era muito forte a tradição oral no povo, né? Exatamente, a maior parte dos conteúdos era transmitido pela fala, de pai para filho, de uma geração para outra. Então, escrever era uma atividade para poucos, então só se escrevia aquilo que era muito importante, e esse processo de escrita e de armazenamento daquilo que se era escrito era uma coisa delicada, custosa, né? E então nós temos a composição do livro em 3 etapas que se entrelaçam um pouco com a história social e política do Reino do Norte e do Reino do Sul, conforme nós fomos tendo aí movimentações de reino que caiu, de reformas políticas e religiosas, aquilo foi sendo registrado. Lembrando que nós estamos falando de lei, o povo hebreu era uma teocracia. O que significa essa palavra? Significa um povo que orienta a sua vida social a partir da religião. Então, não era como hoje, que nós temos o Estado separado da religião, né? Então, nós temos uma Constituição Federal que não é regida pela igreja. São coisas diferentes. Naquela época, não. A coisa era junta. Por isso se tratava de uma coisa muito importante, ou seja, de um ordenamento jurídico. É como se nós estivéssemos falando do equivalente ao que é hoje para nós a Constituição de 88. É sobre isso que nós estamos falando para a vida do povo hebreu. E nos encaminhando já para o fechamento desse comentário inicial, o livro está dividido mais ou menos em 4 discursos de Moisés. Um discurso introdutório, que pega ali do capítulo 1 ao 4, mais ou menos. Depois do capítulo 4 ao 28, nós temos o detalhamento do Código Deuteronômico. Depois do capítulo 28 ao 30, nós temos a confirmação e as principais características da aliança, que é um dos principais temas do Antigo Testamento, aliás, da Sagrada Escritura toda. E, por fim, alguns encaminhamentos práticos de Moisés, que é basicamente a atribuição de competência a Josué e como que ele iria fazer aquilo ali com o povo. Então, algumas características que são marcantes no livro do Deuteronômio, né? Então, 2 são as principais: o tema da aliança e o tema do decálogo. Tá? Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. O que é exatamente a aliança? Quando, né, a gente se refere no Antigo Testamento ali, né, o que é exatamente esta aliança? Do que a gente está falando? Aliança a gente entende como um casamento, né? Entre 2 pessoas que trocam as alianças. É um contrato. Nesse caso, quando a gente fala de aliança no Pentateuco, no Deuteronômio, de modo particular, nós estamos falando de que aliança? De que acordo? Isso, então, vocês se lembram, né, o pessoal que nos acompanha, que na missa
nós falamos num determinado momento ali a nova e eterna aliança, não é verdade? Que será derramada por vós e por todos. Ali as palavras de Jesus, que o padre repete ali na hora da consagração. Esse tema da aliança é um dos mais importantes na Sagrada Escritura, porque na sequência lógica, né, daquilo que nós encontramos na Sagrada Escritura, é que Deus cria tudo perfeito, o pecado original rompe a união entre o homem e Deus. Então, a partir disso, a partir daí do pecado original, o que acontece é uma série de iniciativas da parte de Deus para dizer assim, olha, vocês optaram por romper o relacionamento comigo, em outras palavras, a aliança comigo, né? Então, Deus foi tentando dizer assim, olha, através de acontecimentos, da história do povo, de eventos, do passar de um longo tempo, que é tudo que a gente vê que está narrado aqui na Sagrada Escritura, que foi uma tentativa por parte de Deus de dizer assim, olha, eu estou aqui, eu continuo aqui, né? E se vocês quiserem, eu proponho para vocês nós retomarmos aquele vínculo, ou seja, retomarmos a aliança, que são basicamente 4 que nós vemos na Sagrada Escritura, não é? Então, nessa ordem, a aliança de Deus com Abraão, cujo sinal é a circuncisão, depois a aliança de Deus com Noé, cujo sinal ali é o arco-íris, depois a aliança de Deus com Moisés, que está aqui configurado aqui, né, de uma forma muito especial no Deuteronômio, cujo sinal é o decálogo através das tábuas da lei, e a 4ª e definitiva aliança, né, que é a nova e eterna aliança com Jesus. Tá certo? Então, terminando essa fala inicial, nós vemos aqui no Deuteronômio um texto que é muito profundo, muito denso, muito complexo. Não é um livro fácil, né, de se entender, realmente precisa se aprofundar bastante, mas também um texto de muita unidade, com um estilo assim que é realmente um documento antigo, que pode ser estudado do ponto de vista da fé, também do ponto de vista histórico, né? Que é marcado especialmente pela defesa da vida, pela ligação da Escritura e da vida cotidiana, que precisa ser entendido na unidade da Sagrada Escritura. Muitas vezes, se ele é estudado só do ponto de vista científico, com certeza serão encontradas muitas, digamos assim, incoerências, não porque haja um erro do ponto de vista da fé, mas porque ele não é só um documento histórico. Ele é, sim, documento histórico, mas ele também é um documento de fé. E também que está inserido na vida de uma comunidade, né? Então, cujo objetivo é formar a unidade de um povo. Beleza, muito bom. Depois dessa introdução do Daniel, então eu vou passar a palavra ao Anderson. E as temáticas não são exatamente uma continuidade, né? Mas é tudo dentro do tema. No capítulo 15, Anderson, no capítulo 15, quem estiver em casa quiser procurar lá o texto, capítulo 15, de 7 a 11, fala muito sobre a solidariedade com o irmão, né, com o necessitado, essa preocupação dentro ali daquilo que o Daniel dizia das normas, né, que regia esse povo. Como é que a gente pode entender essa preocupação no livro de Deuteronômio, essa preocupação com o necessitado? Como é que a gente pode entender isso ali? Então, Padre Valdir, é interessante o que o Daniel falou, né? O livro do Deuteronômio ele é um livro que, como ele já disse, um livro repleto de leis. E as leis, elas visam ordenar a sociedade. Não tem outra... As leis não estão
a serviço de outro fim, a não ser o ordenamento, e que esse ordenamento conduza à justiça, conduza à solidariedade, conduza à fraternidade, à irmandade. Então, as leis devem reger a sociedade de tal modo que todos sejam assistidos. Então, e outra questão importante, nós estamos falando de um Deus que age na história. Então, não é um Deus que está distante, é um Deus que age na história de um povo, um Deus que caminha com esse povo, um Deus que não abandona esse povo. Então, as pessoas, normalmente, as comunidades antigas, elas vivenciam as leis e depois, com o tempo, elas são escritas. Então, isso é importante nós salientarmos. Primeiramente, se vive, depois elas são positivadas. E essa é a função do legislador. E, no entanto, como o Daniel já disse muito bem, Moisés é o grande legislador. Claro que não no ponto de vista realmente histórico, mas como aquele que realizou essa ponte com Deus, né? E foi orientando o povo ao longo da sua caminhada. Nós estamos tratando de um texto que ele está enfatizando um período histórico. E qual é esse período? O período pós-escravidão. Então, primeira coisa que nós precisamos ter em mente, é um período pós-escravidão no Egito. Então, o povo precisa precisa entender que agora ele é livre. A mentalidade é de escravo. Agora ele é livre. E liberdade sem as leis se torna libertinagem, se torna licenciosidade, se torna provavelmente uma grande bagunça, né? E pode se tornar um opressor de outros, né? Opressor de outros. Acho que quando a gente olha assim, desculpa só, deu um adendo aqui, quando a gente olha para o Deuteronômio, acho que tem também essa preocupação de dizer, olha, lembre-se que nós éramos escravos lá no Egito, então, que nós nunca façamos isso com outras pessoas aqui, né? Dom Helder tinha uma frase assim, Anderson, que dizia, falando sobre a escravidão, né, no Brasil, e ele dizia que nada de escravos de ontem ser senhores de hoje, né? Porque a gente, livre da escravidão, pode se tornar um opressor de outras pessoas. Então, acho que essa preocupação em Deuteronômio, né, ela também existe, e ela está ali, condensada ali nesses textos. É até um questionamento nosso de hoje, né, padre? Porque muitas vezes as pessoas pedem tanta liberdade, né? Pedem liberdade, mas eles querem liberdade para se tornar opressores dos outros. E realmente é problemático isso. É liberdade para todos. E as leis visam garantir essa liberdade. E nós estamos aqui no capítulo 15, diante de um grande problema, que é a situação do pobre. E aí vem a pergunta para nós hoje: quem é o nosso pobre? Eu gosto muito dos teólogos, e aí dos teólogos latino-americanos. Por quê? Porque eles se perguntam, quem é o pobre? O Papa Francisco mesmo, recentemente, ele discute essa questão. Quem são esses pobres? Quem são esses excluídos? Quem são essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, situações periféricas? Quem são esses excluídos da sociedade? Nesse momento, nós estamos falando de uma sociedade pastoril, uma sociedade, na maioria das vezes, agrária. Então, nós já temos aqui ricos proprietários, pessoas que estão oprimindo o povo. Então, nós não podemos olhar para a história e achar assim, não, eles foram livres e aí tudo deu certo. E Moisés está dizendo, quando eu digo Moisés aqui, bem na lógica que o Daniel falou, eu deixo bem claro isso, porque senão nós vamos confundir, achar que realmente Moisés escreveu ali, né? E aí eu acabo deturpando todo o ensinamento belíssimo do Daniel. O que Moisés está dizendo para o povo? O povo, peraí, tá? Não é bem assim. Liberdade é diferente. E a nossa relação com o pobre tem que ser diferente. E aqui eu gostaria de ler o texto e depois tecer alguns comentários que eu coloquei no texto. Pode ser? Então, só repetindo, né? Deuteronômio 15, é isso, né? Do 7 ao 11, padre. Deuteronômio 15, de 7 a 11. Você que está em casa, se quer pegar a sua Bíblia, acha lá.
Lá no início da Sagrada Escritura, né? O 5º livro, Deuteronômio, você vai achar facinho. Então, eu vou fazer uma leitura rápida, depois eu comento, vou fazendo leitura e comentando, acho que fica legal. Ok. Quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa só das tuas cidades, na terra que Adonai, teu Deus, te dará, não endureças teu coração, nem fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe a mão, emprestando o que lhe falta, na medida da sua necessidade. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu coração um pensamento vil, como dizer: eis que se aproxima o 7º ano, o ano da remissão, e o teu olho se torne mau para com o teu irmão pobre, nada lhe dando. Ele clamaria a Adonai contra ti, e em ti haveria um pecado. Quando lhe deres algo, não des com má vontade, pois em resposta a este gesto, Adonai teu Deus te abençoará com todo o teu trabalho, com todo o empreendimento da tua mão. Com todo o empreendimento da tua mão. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno: abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. O que é interessante no texto? A primeira indagação que nós precisamos levantar é quem é o irmão, tá certo? Quem é o irmão nesse contexto? Nós estamos falando do povo hebreu. O povo hebreu entende que o irmão é um outro hebreu. Nós estamos aqui no Antigo Testamento. Agora, à luz do Novo Testamento, à luz da plenitude da revelação de Jesus Cristo, nós vamos entender que quem é o nosso irmão. Quem é o nosso irmão? Quem é a nossa irmã? Quem faz a vontade do Pai. Jesus deixou claro isso. Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem faz a vontade do meu Pai. Pronto. Quem faz a vontade do meu Pai é meu irmão e minha irmã. Aqui não. Aqui nós estamos tratando de um povo específico, que é o povo hebreu. Então, o livro está sendo direcionado ao hebreu. Então, que seja um só dos teus irmãos, quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa só das tuas cidades, na terra que Adonai, teu Deus, te dará. Como Daniel disse, nós estamos aqui um período anterior à entrada na terra prometida. Então, Adonai te dará. Essa ação acontecerá no futuro. O que é importante perceber? As leis estão sendo cunhadas aqui para que não haja injustiça. Como nós já bem sabemos, é claro que esse texto vai servir depois para uma reforma, né, uma reforma posterior. Mas o que está apontando aqui? Quem vai dar a terra é Adonai. A terra pertence a Deus. Ou seja, você vai receber uma dádiva, vai receber um presente. Ela não é sua, meu irmão. Tudo pertence a Deus. É o Senhor, nosso Deus, que criou o céu, criou a terra, criou tudo. Então, o texto é belíssimo, já aponta aqui, ó, a terra que Adonai te dará. Então, olha, você precisa ser agradecido, porque o que você tem vem de Deus. Não endureças teu coração. E aqui é um problema. Porque a gente pensa coração como órgão, né? E aqui não é coração como órgão. É coração como pensamento. Não endureça a tua mentalidade. Não endureça o teu modo de pensar diante das vulnerabilidades, diante das injustiças, diante do excluído, diante do órfão, da viúva, vou citar um teólogo aqui, sem citá-lo, dos zeros econômicos. Nós não podemos nos fechar a essas questões. Então, o texto é muito interessante dizer isso. Não endureças teu coração, ou seja, não endureças teu entendimento, não endureças a tua forma de pensar, não seja cabeça dura, porque tudo que você tem vem de Deus. Deus é o autor de tudo. Nem fecharás a mão para com teu irmão pobre. E aqui é interessante.
Não adianta ter cabeça aberta. Precisa agir. E quando aparece a mão na Bíblia, quer dizer o seguinte, ação. Eu preciso fazer. Ou seja, não adianta nada. Discurso bonito. Vou lutar pelo pobre, pela viúva, pelo órfão, vamos pensar nos excluídos de hoje, pelos homossexuais, por todas as realidades, pelo negro, pela negra. Beleza, discurso. E a prática, e a ação. Então, quando aparecem as mãos na Bíblia, quer dizer, é preciso agir. E muitas vezes, e aqui na Bíblia é muito interessante, porque agir significa mesmo tirar do bolso. Se tiver que gastar, vou gastar. Se tiver que perder entre aspas, né? Perder uma parte do meu capital para promover a justiça, eu vou promover. E aqui é ação. Apareceu mão na Bíblia, é ação. Pelo contrário, abre-lhe a mão, doa, emprestando o que lhe falta, na medida da sua necessidade. E aqui é um problema. Porque aqui nós já estamos vendo que nós não estamos defendendo o comunismo. Estou defendendo aqui que eu tenho R$1.000, vou dividir por 1.000 pessoas, né? Então, cada pessoa vai receber R$1. Não é isso. Não é isso. Eu vou assistir a pessoa de acordo com a sua necessidade. Isso nós damos o nome de equidade. Então, por exemplo, o Daniel aqui está precisando de um livro. Certo? Eu tenho lá R$50 sobrando na conta. Eu vou agir com equidade. O livro custa R$50. Eu vou agir com equidade e vou ajudar o Daniel, porque esse dinheiro está sobrando para mim. Esse é o convite. É assistir a pessoa na sua necessidade. Entendeu? Não é então quer dizer que eu vou deixar de ser rico? Não, você não vai deixar de ser rico. Mas você vai partilhar a sua riqueza, porque você vai entender que a sua riqueza é dádiva, é presente do Criador. Então, na realidade, a tua riqueza não te pertence. Pertence a quem? A quem é o autor de tudo, que é o próprio Deus. Meu Deus. Esse texto, né, abre a tua mão para o teu irmão, inclusive é o tema do mês da Bíblia deste ano. Abre a tua mão para o teu irmão. É uma frase de Deuteronômio 15 versículo 11. E essa frase, Padre Valdir, nós precisamos compreender ela a partir do Novo Testamento. É o irmão, os Exato. Irmãos. Sim, você explicou bem ali a questão do irmão, no caso dos hebreus, era aquele que era de sangue, né? O judaísmo também era assim, né? Você não se tornava um judeu, você nascia, né? Porque você tinha que ter o sangue judeu. Quando Jesus chama de irmão todo aquele que faz a vontade do Pai, quer dizer, ele acaba com isso, né? Jesus amplia totalmente esse novo conceito de irmão. Irmão é todo aquele que ama a Deus, que faz o bem. E aí, só para terminar, vou terminar aqui a partir de uma questão. Que eis que se aproxima o 7º ano da remissão, e o teu olho se torne mal para com teu irmão pobre, nada lhe dando. Ele clamaria a Adonai contra ti. Isso é importante. Porque quem faz a justiça, quem realiza a justiça é o próprio Deus. Tá certo? Nós precisamos entender que Deus escuta o clamor do povo. Deus não está distante do povo. Então, é importante entender que Deus está escutando o clamor dessa quantidade de excluídos, dessa quantidade de pessoas que estão passando necessidade. Então, ele escuta o clamor do povo, e é ele que realiza a justiça, tá certo? Ele cumpre a justiça em favor dos mais necessitados. Mas o texto, ele tem muitas riquezas, eu vou parar aqui, porque senão eu vou continuar, né? Já estamos chegando ao final. Vou ter que fazer outra live, hein, menino? Ó, até eu vou colocando aqui algumas contribuições.
contribuições, né? Então, agradecer aqui a participação do povo, mais uma vez. Deixa eu ver onde eu tinha parado aqui. A Neide também está nos vendo, a Ana Rosa, o Jurandir Zampieri, Arielle, Iveta, Donizete Ganzá. Olha os teólogos. Helenita Rodrigues, Andréia Moreira Batista, boa noite, Padre Valdir, boa noite, Andréia, a Nilma Parpinelli, o Crésio, a Lorena, boa noite, vou botar aí para vocês, ó. Boa noite, meninas, a turminha aqui assistindo, né? As crianças lá, a Lorena e a filharada, os 3 meninos. A Fabiana, o Maurício também está nos vendo. Boa noite, Maurício. Giovanni, Maurício da comunidade de Santa Rita, né? Acho que lembra, o Daniel conheceu ou não? Sim, conheci sim, o marido da Nilma, isso. Isso, da Nilma. Giovanni é da São Pedro, e assim vai. Ondina. A Kyoko mandou deixa eu ver isso aqui. No capítulo 14, versículo 8, fala que a carne de porco é impuro para se comer. O que mudou até os dias de hoje? Querem responder? Passo para os universitários. Beleza, padre. Só que tinha uma pergunta da Edilane também, né? Acho que eu não respondi. Ele estava falando, eu acabei não respondendo. Edilane. Não. Não é. É que tem muito. Ah, tá aqui. Antes da Kyoko, né? A liberdade não significa desordem, e sim vida digna, respeito, união e bem comum, não é, André? Isso mesmo. Isso, acho que você comentou ali, né? Agora, essa coisa que a Kyoko pergunta sobre o que mudou, na verdade, Jesus já disse, né, que o que torna impuro o homem não é o que entra, mas o que sai da sua boca. Então, Mas deixa eu só entrar nesse tema, padre, porque é interessante. No Antigo Testamento, o que se tem? O ideal de santidade é utilizado uma palavra chamada kadosh, que quer dizer separado. Então, para você ser santo, você precisa estar separado. Por isso que Deus é kadosh, 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 ou seja, o santo, 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 aquele que está separado, separado, separado. Mas o que isso significa? Que para você ser santo, você precisa estar separado de tudo aquilo que possa causar possa trazer alguma impureza. E aí, essa norma, ela vem a partir do quê? Daqueles animais que convivem com seres humanos. Então, eles vão analisando esses animais que estão na convivência com seres humanos e vão determinando qual pode comer e qual não pode comer. Né? E Jesus, né, aí dentro daquela questão do casco fundido, né, o nome? Não sei se é fendido, isso mesmo. Casco fendido. Então, com Jesus Cristo, e principalmente a partir de Pedro, né, a lógica ali desse véu que desce e tudo mais, todos os animais são puros. Né, dentro dessa lógica. O que é impuro realmente é a má intenção. O que o ser humano deve ser conduzido à reta intenção. Então, aquele que age em reta intenção quer dizer, tem a intenção reta e age de acordo com a reta intenção, vai ser santo. Então, não precisa se preocupar com aquilo que vai comer. Certo? É importante ele se preocupar em ter reta intenção e agir de acordo com essa reta intenção. Ok, pessoal, nós estamos, já falta 4 minutos para a gente encerrar
nossa live, mas eu ainda vou voltar, a gente vai passar um pouquinho hoje aqui, aproveitar vocês dois aqui um pouco mais, né? Voltar com o Daniel, no capítulo 6, versículo 4 e os seguintes, a gente encontra o Shema. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, porque a gente canta esse Shema na liturgia, né? Muitas vezes a gente canta Shema Israel, Adonai, Anu. Olha, ele vai até tocar lá. Vai, manda abraço. Vamos lá, vamos cantar quem está junto em casa, para nós entendermos não só aqui, mas no coração também, né? Muito conhecido para nós e muito valioso para os hebreus, num sentido muito profundo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Esse Shema, ele tem uma importância enorme para a fé judaica, porque está ligado à escuta. Nós temos esse dito popular, né, que nós temos duas orelhas, né, e uma boca que é para a gente escutar mais. E os pais, avós aí que estão acompanhando a gente, né, me escuta, menino, né, me escuta. Se você me escutasse mais, você erraria menos. Essa é uma sabedoria que vem, já é milenar, e ela é central na fé judaica. E é importante lembrar que nós, cristãos, temos muito do povo judeu, porque Jesus era judeu. Então, o Shema, que é isso que nós cantamos, escuta, Israel, escuta, você tem um Deus, uma referência de vida, a quem escutar, para quem olhar, no meio de uma cultura politeísta, ou seja, com vários deuses, com vários códigos legais. Povo hebreu, vocês têm a quem escutar. Então, o Anderson falava do sentido do coração, que não é apenas a questão do órgão físico, mas entendido também como a sede das intenções, aonde se processam as decisões fundamentais da vida. Escuta, Israel, né? O Shema era dirigido não apenas a esse ouvido sensitivo, mas ao coração, aonde se processam as coisas. O texto que eu citei no início da nossa conversa, da Comissão de Animação Bíblico Catequética, da CNBB, ele traz ele vai dizer lá na página 35 que o Shema é a síntese da teologia e da espiritualidade judaica. Ou seja, diz respeito àquilo que eles pensavam, dos raciocínios que eles construíam, da forma como eles rezavam. Por isso que ela dá o ritmo de toda a oração do judeu, que também é uma expressão lá do texto, assim como um filho escuta o seu pai, assim como um discípulo escuta o seu mestre. Então, isso que nós cantamos, que é central na fé, na vida do judeu, né? Shema Israel, Adonai, né? Eloheinu, escuta, Israel. Escuta mais antes de fazer as coisas, seja mais prudente. E aí nós temos um desdobramento ético, moral, para orientar a vida
prática das pessoas no rumo certo. Lembrando aí, então, que o Shema está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. É isso que nós cantamos, né? Ouve, escuta, Israel. O Senhor é o nosso Deus, um é o Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Esse é um bom refrão meditativo para nós rezarmos, cantarmos aí ao longo do dia, né? Isso. Então, agora todo mundo já sabe o que significa o Shema. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus. Um é o Senhor, né? Então, isso é muito importante hoje também no mundo tão plural e que muitas vezes a gente acaba se perdendo. Bem lembrado, Padre. Isso é importante, né? Contextualizar. A gente acaba se perdendo e escutando tantas outras coisas e esquecemos aquilo que é o essencial da nossa fé, né? Escutar a Deus. E Deus nos fala por meio das Sagradas Escrituras também, né? Não só, mas também. Daniel, muito obrigado. Pessoal elogiando bastante aqui você e o Anderson, né? Os dois. E obrigado. E eu queria encerrar então com o Anderson. Eu coloquei ali no início da nossa live, não sei se quem chegou depois não viu, mas é uma canção do Padre Zezinho, né? Parece que você vai tocar também, é isso, Anderson? Eu não toco, não, Padre. Se tem um dom que Deus não me deu, tá aí. Nem para tocar, nem cantar. Mas a canção do Padre Zezinho é Em Prol da Vida. Quem quiser depois, deixa eu até colocar aqui, ó. Em prol... Peraí. Em prol da vida, vocês podem procurar lá e depois escutar com mais atenção, quem não escutou ela no início, né? Diante de ti coloco a vida e a morte, mas tem que saber escolher. Essa é uma característica importante desse Deus manifestado por Moisés em Deuteronômio, não, Anderson? Sim, Padre. E é interessante que o Daniel cantou o Shema. O Deus único. É muito interessante isso. O Senhor é um. O que isso significa? Nós estamos num contexto politeísta, entendeu? Então, quando nós analisamos esse período histórico, período de desenvolvimento, não é que, assim, Deus se revela e todo mundo se converte, todo mundo começa a acreditar que Deus é um. Não é assim. A revelação, como eu já disse, ela vai acontecendo na história. E ao longo da história, o povo hebreu vai tomando consciência e vai formando essa identidade. Essa identidade que é essa identidade de ser um povo que é escolhido por Deus, e sendo escolhido por Deus, deve viver de acordo com o ordenamento proposto pelo próprio Deus, e não pelos deuses estrangeiros. Por isso que é interessante, escolhe, pois, a vida. Pois o Deus verdadeiro é o Deus que conduz a vida, e vida em abundância. E é interessante pensar essa relação nos dias atuais, porque o nosso Deus Pai é o mesmo, é o Deus único, é o Deus dos judeus, não há diferença, né? Jesus revelou o Espírito, revelou ele como a segunda pessoa da Trindade e o Espírito como terceira pessoa da Trindade. Mas o Deus ainda é Deus único. Deus é um, ou seja, ele é um em essência. E a essência de Deus é amor. Então, Deus é um e trino ao mesmo tempo, nas pessoas divinas. E aí é um tema para uma outra live. A questão da Trindade, porque o conteúdo é também conteúdo bom. E qual que é a lógica que nós precisamos entender? Analisando, é o Deus que é o Deus da vida. Ou seja, quando eu desloco o eixo da minha vida para outras coisas, eu estou abrindo mão do Deus único para outros deuses. E aí pode ser a minha fortuna, pode ser
a minha família, pode ser a minha casa, meu carro, pode ser o que for. Eu posso colocar várias coisas no lugar de Deus. E aí eu não acredito, eu não escuto mais a voz desse Deus que é um. Eu escuto as vozes. Então eu posso ir à missa, frequentar tudo mais, mas na realidade, no fundo, eu defendo coisas que são contrárias à lógica divina. Por exemplo, a defesa do armamento. Eu achei muito interessante que no vídeo mostra ali a vida e a morte, as armas, né? Um vídeo bem sugestivo. Qual é a finalidade de uma arma? Em essência, a arma serve para quê? Para matar. Aquelas armas são armas letais. Então, se eu defendo o Deus da vida em abundância, eu vou defender o armamento? Eu vou defender a vida, eu vou defender o desarmamento, eu vou defender o amor, a justiça, a paz, o diálogo. Nós somos seres racionais, seres inteligentes, seres dotados de inteligência. Como podemos defender a animalidade, que é a luta, essa briga, essa competição? Eu quero matar o outro, eu quero destruir o outro. Nós somos seres dotados de razão. E o nosso Deus é o Deus da vida. E quando, eu vou dizer a minha parte, quando eu defendo a vida, como eu sou criticado. Sendo que o nosso Deus é o Deus da vida. Jesus não criou ali uma revolução naquele momento, né? Ele podia ali ter se aliado aos sicários, que eram grupos na época, né? Grupos, entre aspas, grupos revolucionários, porque o termo revolução vem depois, mas grupos revolucionários, e ele poderia ter se aliado ali, ter lutado contra o império, e não. Qual é a arma de Jesus? A arma de Jesus é o amor, é o perdão, é a misericórdia, é a partilha. Entendeu? A proposta de reino que nós pregamos não é a proposta do armamento, é a proposta do amor, porque nós acreditamos no Deus da vida. E Jesus veio revelar o rosto amoroso do Pai, para que nós conhecêssemos o amor de Deus. E conhecendo o amor de Deus, qual é a minha vocação primeira? É a vocação ao amor. Eu sou chamado a amar e ser amado. E amando e sendo amado, eu sou santo. Pronto. Se eu quero resumir tudo, eu vou amar, ser amado e vou ser santo. Então, essa parte que o senhor fala é uma parte fantástica do texto, que realmente o nosso Deus é o Deus da vida. Escolhe, pois, a vida, o caminho da vida. Você tem dois caminhos, o caminho da morte, o caminho da vida. Se nós escolhermos o Deus único e realmente colocarmos em prática aquilo que ele nos disse, nós escolhemos pela arma do amor, e não por essas armas letais que ferem os nossos irmãos. Ok, só para deixar claro, então, esse texto é Deuteronômio 30, versículos de 11 a 20, nós encontramos sobre essa definição, né, do Deus como Deus da vida. Olha, eu queria agradecer muito, muito mesmo vocês, né? Agradecer ao reitor, o Padre Sidney, e dizer que foi muito bacana. Eu acho que agora nosso povo, quem aproveitou da live, esteve aqui com a gente, deve ter dado uma coceirinha assim nos dedos para passar as páginas do livro de Deuteronômio, né? E ler. Nós temos ainda bastantes dias de setembro, dá tempo de ler o livro tranquilamente, né? São 34 capítulos, não é tão longo. Então, com essa introdução, esse momento nosso aqui, eu acho que a gente, com certeza, vai deixar o gostinho no coração do nosso povo aí, para conhecer um pouco mais sobre esse livro. São 9h11, vamos encerrando por aqui. Eu quero convidar vocês também para a gente rezar.
gente sempre encerra aqui com a nossa oração. Agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam. E na próxima segunda-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui. Vamos ver, talvez a gente continue ainda falando sobre Deuteronômio, com outras temáticas, né? Mas segunda-feira, às 20 horas, a gente estará aqui novamente. Ok? Então, vamos pedir as bênçãos de nossa padroeira, nossa protetora e cuidadora, Nossa Senhora das Graças. Convido você de casa também a rezar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Que Deus nos abençoe, abençoe vocês, meninos, e a todos vocês de casa. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Valeu, um abraço, até segunda. Pessoal, boa noite a todos, bom descanso. Tchau, tchau, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Valeu.